tarde, pessoal, tudo bem? Passando aqui, como de costume, né, fazer um comentário, né, sobre o fechamento da semana, que coincidiu também aí com o fechamento do mês de março, né, em cima dos indicadores de renda fixa e renda variável, né? E o que é a nossa perspectiva aí com relação à nossa carteira aí frente aos desafios que tem por vir aí com o efeito da pandemia, né? Que o cenário está nos mostrando aí aonde devemos fazer os investimentos aí para os RPPS, né? Então, aqui compartilhando a tela com vocês, pegamos o fechamento da semana, aí na sexta-feira com a variação de 0,03 aí no IRFM1, o que fechou aí 0,42, isso o índice, né? O fundo de investimento, como ele é passivo, ele pode ter ficado aí 0,40, 0,41, dependendo da taxa de administração. No ano, né, fecha aí com 2,31. Já o IRFM+, né, fechou com uma forte alta, 0,18, no mês 1,92 e no ano aí 4,94. Já o IRFM com 0,13 na sexta-feira e 1,42 aí fechando o mês e no ano com 4,05. Isso os pré-fixados, né, que ganharam muito rentabilidade aí esses dias, né, devido à perspectiva aí de redução na taxa de juros, né? A gente pode observar aí, como a gente vinha falando, que os juros, de certa forma, eles estão voltando mais rápido do que a renda variável, né? Então, por isso que até fizemos um pouco aí o investimento no longo prazo dos títulos públicos, né? Falando aqui os indexados de inflação, né? Um IMA B5+, fechou aí com 0,07, mas no mês fechou 2,12 e no ano 2,03. O IMA B5+, que é a ponta mais longa de termos dos indicadores Ambima, né? Fechou aí com quase nada, né? Na sexta-feira 0,08 e no mês com 1,02. Mas no ano ele ainda está negativo, com 7,88. O IMA-B, da mesma forma, né? A variação dele na sexta-feira foi de 0,07, mas no mês aí fechou 1,52. Mas também no ano aí está negativo aí com 3,64. Esses, como são a ponta mais longa, né? Então eles vão demorar um tempo mais para voltar ao que estava antes, né? Então por isso que, não sei quem já observou, né, na nossa recomendação de carteira, é que quem investiu no IMA B5+, investiu. Quem não investiu, talvez ainda não é o momento, né? Só um pouquinho. Falando aqui sobre os pré-fixados, né? De índice duration, né? Os IDKAs, fechou em 0,10 na sexta-feira, no mês fechou 1,3 e no ano está com 5,87. Como diz, uma rentabilidade excepcional. Já também o IDKA, de 2 anos também, só que de inflação, fechou muito pouco. Na sexta-feira aí uma rentabilidade de 0,06, mas no mês fechou aí 1,75 e no ano aí acumulado os 2,33. Então assim, o IDKA, de uma forma geral, ele já está entregando ganhos já no ano de 2020, diferente do IMA-B e o IMA-B5+. O índice Bovespa, na sexta-feira que teve aí uma certa volatilidade por causa do pronunciamento do Trump, né? Teve momentos ali que ele ficou na parte negativa, mas acabou que fechou o dia aí após a fala, né, a tendência do que seria essa fala, fechou no azul, fechando aí 0,52 de ganho e no mês entregando aí 8,57 de rentabilidade, mas no ano está perdendo aí 24,42, está recuperando até rápido. Os fundos de investimentos atrelados a dividendos fechou com um pouquinho queda de menos 0,21, mas no mês está entregando
desculpa, 5% positivo, mas no ano está entregando 25% negativo. O Small Caps também teve uma variação negativa de 0,32%, mas no mês entregou aí 5%, e no ano está aí nos tomando aí 30% de rentabilidade. Hoje, na segunda-feira, quer dizer, na verdade, na sexta-feira já para o fim do dia, teve aí divulgação do relatório do IPEA, do Ministério da Economia, trazendo boas notícias. Hoje, mais pela manhã, o Ibovespa, quando abriu, de certa forma, ele começou a ter ali uma variação negativa, chegou a um patamar de menos 0,8%, e agora já no fim do dia, até resolvi gravar o vídeo já mais para o final do dia, aí, onde que ele já está aí com mais de 1,5% de ganho. As perspectivas dentro do relatório do IPEA, falando do modo geral, são favoráveis. Depois aí eu oriento a cada um de vocês aí fazer uma leitura, são 10 páginas, tem muito gráfico, então é uma leitura fácil, não é qualquer especialista que lê, qualquer um aí possa ler aí tranquilamente, que vai entender o que fala as projeções aí com relação à dívida PIB, com relação à taxa de juros, inflação, Então, assim, mesmo num cenário caótico que nós estamos passando, pela questão da pandemia e também por uma crise política, mas ainda está tendo aí sinais positivos. Obviamente que a gente está olhando muito aí essa questão da possibilidade de ter uma cassação da chapa do Jair Bolsonaro e do Mourão, devido à questão da denúncia aí sobre a questão dos fake news, que pode vir aí a caçar a chapa. E também a questão dos confrontos que teve aí esse final de semana, Tanto é que o dólar, de certa forma, está pressionado com a alta aí por causa desses acontecimentos internos aqui do Brasil, mas o Ibovespa também está aí superando. Então, assim, nesse momento, quem estava aí tomando coragem, fôlego para fazer um investimento no IMAB5+, a gente já não recomenda fazer esse investimento no momento agora, porque talvez entra e começa a ter uma oscilação, e aí começa assim, entra no topo, começa a ter a oscilação do mercado, dá a baixa e começa a perder. Então, quem tem pode manter, mas quem não tem, a gente não recomenda, por enquanto, fazer esse investimento. Quem ainda tem IRFM, IRFM+, pode manter a carteira. Quem tem fundos de ações ainda pode manter a carteira, Porque, por enquanto, as tendências para esses investimentos ainda são favoráveis, E por uma questão da lei de sancionamento, a lei que foi sancionada pelo presidente, onde lá no artigo 9º lá fala da possibilidade da postergação, do adiamento do repasse da alíquota patronal, isso aí a gente vai ter que estudar caso a caso com cada RPPS junto com o seu consultor, porque isso pode comprometer o fluxo de caixa do RPPS, com relação ao pagamento dos benefícios, e talvez isso trará aí umas consequências de ter que haver saques para complementar o saldo da alíquota do servidor para pagar o benefício. Então, dependendo do caso, a gente vai ter que mudar essa carteira, justamente para se proteger um pouco mais da volatilidade do mercado, porque, por enquanto, ainda o mercado está um tanto oscilante, além da sua normalidade antes da pandemia. Mas, no mais, é isso aí. A gente está aqui de olho, estudando, acompanhando diariamente aí esse comportamento do mercado, e dentro do possível a gente vai mantendo vocês informados aí sobre o que fazer com relação à carteira. E, obviamente, aqueles que quiserem, querendo ter mais explicações sobre a sua carteira, sobre pareceres e tudo mais, nos chama através do e-mail, do WhatsApp ou do Skype, para a gente estar atendendo vocês prontamente. Tá? No mais, um forte abraço, uma boa semana e um bom início de junho, que já se começa com o pé direito, e até mais. Obrigado, até mais.